Ó, então, nós vimos, né? A última coisa que nós fizemos na quinta passada foi esse exercício número 5 aqui, né? Então, vamos tentar pelo menos fazer juntos aqui nessas aulas de hoje aqui. E aí, dependendo, depois eu deixo mais alguns para vocês tentarem fazer vocês mesmos, assim, mas só para a gente pelo menos pensar juntos, alguma coisa assim, tá? Vamos pegar pela ordem aqui então, tá? Ó, olha essa número 6 aqui. Implemente um programa em que dados 10 números inteiros, né? Pode ser quaisquer outros, mas armazena um vetor, né? Então, assim, nesse caso, se são 10 números inteiros, né? Então eu preciso criar um vetor, né? Uma estrutura que comporte números inteiros, né? Eu quero somente os elementos armazenados nos índices pares do vetor, tá? Então, o que é isso, né? Vamos abrir uma página nova para a gente desenhar isso aqui, tá? Então, ó, imagina assim, né? São 10 elementos, né? Vou colocar aqui eles assim, ó. Digamos que o usuário digite assim, 7, 8, 9, 5, deixa eu ver, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que sejam esses números aqui que o usuário vai digitar, né? 10 elementos e eu vou guardá-los. Opa! Eu vou guardá-los em um vetor, né? Lógico, é um vetor de tamanho 10, né? Porque são 10 elementos, né? Tá? Então, vou colocar aqui, ó, vou posicionar esses elementos aqui no vetor, certo? Ó. Aí, vamos só rabiscar os índices aqui, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Os índices estão certos, né? Por quê? O vetor tem tamanho 10, logo os índices vão de 0 até o tamanho do vetor menos 1, certo? Pessoal, vamos lá, meninos? Rian, vamos lá? Vamos lá? Aí, ó, ele quer que sejam exibidos não são os elementos pares, tá? Elemento é o que está dentro, tá? Eu quero os elementos contidos nos índices, tá? Índice é o que está do lado de fora, tá? Quem são os elementos armazenados nos índices pares do vetor? Esse, né? Esse, o que mais? Esse aqui, né? Ah, mas o 7 não é par, o 7 é ímpar. Tudo bem, mas nesse exercício eu estou olhando, ó, para os índices, né? Que são pares. Não importa o elemento que está ali dentro, tá? Certo? Então, para esse caso, né? O que eu precisaria fazer? Além de ler um vetor, né? Guardar os elementos dentro de um vetor, tudo mais. Nesse caso, eu preciso percorrer, fazer uma estrutura de repetição de tal forma que só sejam exibidos os elementos que correspondem a esses índices aí. 0, 2, 4, 6 e 8. Não importa o que está ali dentro. Tá? O exercício 7 é parecido, né? Só muda só inverte aí a lógica do negócio, né? Então dá pra gente, o exercício 7, pegando esses mesmos números de exemplo, né? Eu vou até deixar destacado aqui assim. Pegando esses mesmos valores aí, assumindo que o usuário digitou os mesmos, né? Para o 7, quais são os elementos que devem ser exibidos? Os que estão nos índices ímpares do meu vetor. Não importa se o elemento é par ou ímpar, entende? Ó, o 0, né, é considerado par aqui para nós, né? O 8 é par, mas tudo bem, ele está dentro de uma caixa cujo endereço, o índice dele, é ímpar, né? Então, em ambos esses exercícios, basta que eu percorra, né, todo o meu vetor. A diferença é, eu só vou exibir aquele que estiver dentro de uma caixa que o índice é ímpar. Então, eu tenho que olhar para o I, né, para o índicezinho. Deu para entender a ideia? Então tá, vamos fazer aqui ele, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela agora. Ó, vou criar um novo. Vocês já viram como que eu estou fazendo aqui, né? Ó. Eu criei um projeto chamado Vetores, ó. Daí eu estou colocando vários arquivos aqui para não ter que ficar para todo novo exercício fazer um projeto, tá? Então esse aqui, ó, vai se chamar, vou colocar aqui, ó, lista 1, exercício 6, tá? Public, static, void, main, string, args, né?
Só dar um zoom aí que tá ruim de ver, né? Não. Layouts? Não. Eu sempre me perco aqui. Code, não. Aqui. Nossa, parece que não melhorou. Aqui na minha tela tá muito grande já. Tá bom. Como é um vetor de números inteiros, né? Então eu vou colocar aqui assim, ó, int, né? Vou chamar de vetor. New int, quantos elementos, né? 10 nesse caso. Certo? Aí preciso de um int i, pelo menos, né? Para percorrer lá os índices do meu vetor. Aí eu coloco um system out print ln, insiro os elementos. E eu faço um for, né? Ok. E de 0, i menor do que vetor.length, né? Já vimos isso. Aí eu tenho que usar um scanf, né? Um lay aqui. Que seria o vetor na posição i recebe o scanner, né? Que eu não declarei, então vou pôr ele aqui em cima. System in, né? Opa, está escrito errado. Temos só um N. Aí SC nextInt, né? Porque é um inteiro que eu estou lendo. Esse pedaço está lendo todo o meu vetor, né? Aí, né? Se a gente vir aqui nos exercícios, ó, às vezes, né? Quando a gente está começando a implementar as coisas aqui em vetores, né? É normal, às vezes eu já no mesmo for, né? Eu querer, por exemplo, né? Aqui, ó, eu estou lendo, mas às vezes alguém pode pensar assim, ah, mas eu não posso aproveitar esse mesmo for, já que esse for do i aqui está percorrendo o vetor, né? O vetor não, os índices desse vetor. Eu não posso aproveitar esse mesmo for para já ver se eu tenho que exibir o elemento? Até poderia, né? Mas assim, a gente tem que pensar o que ficaria mais intuitivo para quem for executar isso. Porque pensa, se a cada número que o usuário for digitando, ele já vê se corresponde no índice, se corresponder, ele exibe, talvez não possa fazer tanto sentido, né? Talvez possa causar uma confusão em quem está olhando, em quem está vendo esses dados sendo exibidos. Então, o que eu sempre vou recomendar para vocês, tá? Faz um for só para ler os elementos, que nem esse aqui, e depois você faz como todo exercício vai ter, assim, em geral, uma estrutura dessa, assim, né? Para ler e depois exibir. Então, faz um for, uma repetição só para ler os elementos, e depois você faz uma outra repetição para exibir o que o exercício está pedindo, tá? Então, para acessar os elementos dos índices ímpares, né? Ó, ou índices pares, que é esse primeiro. Elementos nos índices pares do vetor. Vou colocar assim, ó. For i de 0, i menor que vetor length, i mais, né? Aí, o que eu posso fazer aqui assim, ó? Eu tenho que fazer algo assim, né? Um system out, print, o vetor no índice i, concorda? Só que esse print, ele só pode acontecer se o meu índice for par, nesse caso, né? Então, se o meu i, quem é a variável nesse caso que referencia o elemento, né? Lá no vetor? É o i, né? Porque o meu i está fazendo papel de índice. Então, se o meu i for par, ou seja, se ele dividido por 2 olhando para o resto for igual a 0, né? Então, aí eu exibo o elemento. Caso contrário, não exibi nada. Beleza? Um zoom mais. Consigo. Vamos ver aqui, peraí. Esse é o máximo da ferramenta, eu acho, hein? Certo? Tá? Então, sempre faça um for só para ler, né? E um outro for, ou um while, o que for,
para exibir isso, por ocasião, tá? Vamos rodar aqui só para a gente ver se vai dar tudo certo. E aí depois eu volto naquela situação em que eu falei, se eu aproveitar a mesma repetição para exibir, o que pode acontecer, tá? Daí a gente já vê isso certinho. Vou pôr os elementos lá. 7, 8, 9, 5, 1, 0, 10, 9, 8, 0, né? Elementos nos índices pares do vetor. Que de fato, né? De fato, se eu for olhar aqui, ó, o 7 foi exibido porque está no índice 0, índice 1 não, índice 2, índice 3 não, índice 4, índice 5 não, índice 6, 7 não, índice 8, né? Então os elementos estão aqui. Tá? Você viu que aqui eu digitei assim, ó, lado a lado, separados por um espaço, né? Tanto faz, eu posso digitar assim também, 7, 8, 9, 5, 1, 0, 10, 9, 8 e 0, né? Olha lá. Beleza? Tranquilo esse, né? Aí, ó, agora vamos só retornar naquela explicação anterior que eu falei assim, ó, às vezes alguém pode falar, pode pensar assim, mas ó, esse for, ele não está fazendo a mesma coisa que esse outro aqui, ó, não está indo de 0 até o final, representando os índices do vetor. Tá, de fato, é verdade, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse mesmo for, imagina que eu não tenho essa parte aqui final, tá? Então eu posso falar assim, eu vou aproveitar esse mesmo for que eu estou lendo, e eu já vejo aqui assim, ó, if, se o i, ou seja, o índice, for par, eu já exibo o elemento contido ali nele, né? Ó. Posição de assim, né? Se não, não exibe. Veja, tem a mesma estrutura aqui, ó, né? Tá? Eu vou comentar isso aqui, só para a gente ver o impacto, né? O que vai acontecer, tá? Entendeu o que eu fiz aqui, né? Eu pensei, assim, meio errado, né? Nesse sentido. Vou aproveitar esse for para ler e, ao mesmo tempo, já para exibir. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, vou digitar na ordem ali. 7, 8, 9, 5. Tá vendo ali, ó? O elemento cujo o índice é par, né? O elemento que eu acabei de informar, ó, o 0, né? O 0 não vai ser exibido, tudo bem, mas o próximo, que é o 10, que ele vai para o índice par do meu vetor, porque, veja, o que tá. Não sei se dá para ver aqui, ó, mas o que tá em verde aqui é o elemento que eu estou acabando de informar e está sendo armazenado no vetor, né? Então, se ele está sendo armazenado no vetor, ó, imediatamente ele já está verificando, né? Então, assim, o meu programa ele está exibindo os elementos nos índices pares. Se a gente for comparar os resultados, está, né? Mas para o usuário, às vezes, isso aqui não faça tanto sentido, né? Até ele entender o que está acontecendo, ele talvez possa demorar um certo tempo, né? E às vezes não é isso que ele esperava. Às vezes o que ele esperava é que fosse exibido lado a lado, né? Ou separado por vírgula, ou primeiro, ou apresenta uma mensagem, os elementos nos índices pares são, né? Então, esse jeito aqui, assim, fica meio equivocado, sabe? Em termos lógicos, né? E tem um outro fator também, né? Ó. Se eu quero exibir isso aqui, ó, essa mensagem assim, os elementos nos índices pares do vetor, eu não posso colocar uma condição como essa aqui, um print como esse, dentro de uma repetição que eu estou lendo os elementos do vetor, porque eu só vou ter os elementos todos nos índices pares do vetor depois que eu faço a leitura, né, do meu vetor. Então, é só a gente pensar assim, em termos estruturais mesmo, tá? Beleza? Pronto. Esse é 6, né? Aí é 7, ó. A 7 que eu vou fazer, eu vou dar um new aqui de novo. Lista, exercício 7, né? args. Então eu vou precisar das mesmas coisas praticamente, né? Int, esse aqui vai se chamar vetor, new int 10. Posso colocar um i aqui também, né? O scanner eu vou chamar de outra coisa, vou chamar de input agora, tá? Só para vocês verem que não é sempre o SC, é o nome que eu defini aqui, tá? Aí,
eu coloco a importação, né? Para ler os elementos for id 0 e menor do que o nome do meu vetor ponto length i mais mais. O que mais? Vetor na posição i recebe SC não, né? Input ponto next int, porque eu estou lendo um número inteiro, né? Aí eu posso até colocar um system out print, insira um número inteiro, né? Aí o set, ó, ele quer que exibe elementos armazenados nos índices ímpares do vetor. Então, para exibir os elementos nos índices ímpares do vetor, para exibir os elementos nos índices ímpares, eu preciso fazer o quê? Percorrer o meu vetor, né? Então, id 0, i menor que vetor ponto length, i mais mais. E fazer um system out igual aquele outro, né? Print. Vetor na posição i. Dá um espaço aqui, assim, né? Só que eu só posso exibir o elemento se, nesse caso, o meu índice, né? A variável que está representando o meu índice, nesse caso é o i, se for ímpar, né? É isso, né? Então vamos fazer um teste aqui de novo, ó. Insira um número inteiro, né? Vou pôr os mesmos ali, tá? 7, 8, 9, 5, 1, 0, 10, 9, 8 e 0. Será mesmo que os elementos são esses, ó? Esse é índice 0, né? Então não foi exibido. Índice 1 foi exibido. Índice 3 foi exibido, né? Índice 5 foi exibido. Índice 7 foi exibido. E o índice 9 foi exibido, né? Certo? Tem outra forma de fazer isso? Claro que tem, né? Sem if dá para fazer? Dá, né? Se a gente olhar quais são os índices em ordem, né? O primeiro índice ímpar desse vetor é qual? Depois do 0 é 1, né? Então você põe que é para começar em 1, ao invés de aumentar de 1 em 1, vai aumentando de 2 em 2, né? Aí aumentando de 2 em 2, dispensa esse if aqui, não precisa. Entende? Ó. 7, 8, 9, 5, 1. É a mesma coisa, né? Então, ó, tá vendo? Nós estamos usando agora coisas que nós... Conceito de par ímpar, né? Coisa básica lá de algoritmos 1. Para manipular coisas um pouco mais complexas, né? Esse tipo de estrutura. Tá? E nunca esqueça, sempre tem uma lógica por trás, né? Alguma lógica sequencial, alguma coisa matemática, né? Por trás disso, tá? Beleza? Vamos fazer mais um aqui. Deixa eu retomar a apresentação aqui do... Pronto. Depois eu deixo esses códigos aí para vocês, tá? Ó, agora o 8, você vai ver que é similar aos exercícios anteriores, tá? Vamos até, como o vetor de tamanho 10 também, vamos até aproveitar os elementos que estão aqui nesse outro, tá? Ó, nesse caso, eu leio 10 números também, guardo no vetor, exibo na saída elementos pares que estiverem armazenados nos índices ímpares do vetor. E que coisa, hein? Então, lembra assim, ó, elemento é o que está dentro. Então, nesse caso, eu quero o quê?
o que tiver dentro da caixinha, que for par, né? E, ao mesmo tempo, o índice que está referenciando aquela caixinha é ímpar, tá? Beleza? Elemento par no índice ímpar. Então, dado um vetor como esse aqui, por exemplo, né? Vou colocar aqui numa outra cor, ó. Eu tenho que olhar primeiro somente a quem, né? Tem que olhar, ó, só para essa caixa, só para essa caixa, só para essa caixa, só para essa caixa, só para essa caixa. Por quê? São os índices ímpares. Só que eu só vou exibir na saída os elementos desses índices cujo o que tiver ali dentro da caixa for par. Então, nesse caso, quem são eles, ó? É esse aqui, né? É um elemento par em um índice ímpar do vetor. Esse aqui é? Esse não, né? Por quê? Apesar do índice ser ímpar, o elemento não é par. O elemento é o que está dentro, né? Esse aqui é? Esse é. Por quê? O índice é ímpar e o elemento que está ali dentro é par. Esse outro é? Não, né? Por quê? Mesma coisa do índice 13, né? O índice é ímpar, mas o elemento que está ali dentro não é par. E esse aqui? É também. Então, para esse exemplo, o programa deve exibir 8, 5 e o 0, né? Que estão se remetendo a esse. Ou, 8, 5 e 0 não. 8, 0 e 0, né? 8, 0 e 0. Esse aqui e esse aqui, ó. Índice ímpar, elemento par, tá? Beleza? Aí, aliás, vamos jogar isso aqui em código já para nós implementarmos, né? Deixa eu retomar a apresentação. Então, ó, esse exercício número 8, se eu quiser, né, eu posso até fazer isso aqui, eu vou copiar isso aqui, ó, porque ele quer uma, assim, como se fosse, ele é como se fosse uma extensão, né, uma réplica, né, ó. Eu quero acessar os elementos nos índices ímpares, eu já tenho uma organização que faça isso aqui, né? Então, eu vou pegar, copiar tudo isso aqui, ó. Public static void main, ó, input, leitura dos elementos, guarda no vetor, né, e até aqui, tá? Só vou arrastar essa outra chave aqui, ó, para pegar desde o public static void aqui, ó, tá? Copio isso aqui e vou criar uma nova, tá? Lista 1, exercício 8, né? Ó. Beleza? Adicionou até o scanner aqui automático, né? Perfeito. Você vê que é o mesmo, né? Aí eu só mudo aqui a resposta aqui, a mensagem de saída, tá? Ó, elementos pares nos índices ímpares. E esse insira um número inteiro eu vou deixar para fora do for porque eu não quero que fique repetindo lá quando eu for testar. Tá? Insira, vou colocar um ln aqui. 10 números. Aí, ó, o que eu vou fazer aqui, tá? Esse for do i, começando em 1, indo até o final, aumentando de 2 em 2, a gente já chegou à conclusão que ele está acessando exatamente os índices que me interessam nesse exercício, que é os índices ímpares. Né? Então, o que me sobra olhar aqui nesse if? Se o elemento contido naquele índice é par. Tá? Se aquele elemento for par, então ele vai ser exibido. Beleza? Agora, digamos que eu não tenha essa sacada aqui de começar em 1 e aumentando de 2 em 2, né? Pô, não pensei isso. Então, além de ver se o elemento é par, eu teria que ter visto que aqui, se o meu i é ímpar, né? Aí é com e, lógico. Lembra do e? A condição como um todo, aqui nesse caso, ela só vai ser verdadeira, ou seja, o elemento só vai ser exibido se as duas pontas aqui for verdadeira, né? Ou seja, se o índice for ímpar e o elemento for par. Tá? Vou deixar isso aqui para você lembrar, mas nesse caso não teria necessidade porque é uma comparação redundante aqui, tá? É redundante porque o i começando em 1, aumentando de 2 em 2, sempre vai me remeter a esse lado ser verdadeiro. Então, por isso que eu falo que não tem tanta necessidade. Tá? Vamos fazer a prova aqui, né?
colocar aqui os mesmos números, ó, 7, 8, 0, 10, 9, 8, 0, né? Isso aí. Aí, ó, olha só que já deu uma ideia, né? Imagina se nos índices ímpares desse vetor, o usuário faça um teste que não exista nenhum número par armazenado no índice ímpar. Por exemplo, assim, ele só põe números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, mais 2. 2, 4, 6, 8, 10. Isso. E aí, o que vai ser exibido na saída? Imagina se a entrada seja essa, somente números ímpares ele põe. O exercício não está restringindo, falando que ele não pode pôr, né? Qual que vai ser o comportamento do programa aqui? Não vai exibir nada, porque ó, esse aqui seria o índice 1, né? O elemento é par? Não é, então não vai ser exibido. Esse próximo, o índice é ímpar e o elemento não é par, então não vai ser exibido. Esse também não. Ou seja, apesar do índice ser ímpar, o elemento contido dentro dele não é par. Então, esse system out aqui não vai ser executado em nenhuma dessas ocasiões. Ó. Beleza? Só que aí fica meio estranho, né? Digamos que eu queira tratar isso agora, hein? Como é que eu posso fazer? Ó, por exemplo, aqui não ficou legal, né? Exibir assim, ó, elementos pares nos índices ímpares. Cadê? Né? Digamos que eu queira tratar isso, né? Isso. Como é que eu faço para identificar assim, ó, se não teve nenhum, eu quero exibir uma outra mensagem, né? A ideia seria essa, né? Eu tenho que ver se tem primeiro. Se tiver, beleza, eu chamo essa parte aqui, né? Isso, aí talvez tenha que usar uma estrutura condicional, né? Mas o else ficaria onde? Aqui? Hã? Dentro do for? Assim? Aí coloca assim o system out, né? Ó. Tá bom, vamos tentar, né? System, println. Não há nenhum elemento par em índice ímpar do vetor. Tudo bem, vamos fazer esse teste aqui, tá? Opa, aqui ver. Vocês vão ver que isso aqui, ó. Tá bom, vamos testar primeiro, né? Então eu vou testar com aquela entrada original. Só pra gente ver que logo de cara isso aqui já não vai funcionar, tá? Ó. Você vê, exibiu o 8, o 0 e o 0, que estão em índices ímpares, né? Ó, pares nos índices ímpares. Mas exibiu essa mensagem. Exibiu essa mensagem, né? Por que exibiu essa mensagem? Porque veja, ó, o meu for está indo de 1 até o final dos índices desse vetor, aumentando de 2 em 2. Então ele começa aqui, ó, no índice 1. O elemento está no índice ímpar e ele é par? É, então exibe, né? O 8. Qual que é o próximo? Ele vai para o I mais 2, né? Então ele vai para esse aqui. Esse aqui está no índice ímpar e o elemento dele é par? Não, então não cai aqui, mas vem pro else. Então, por conta desse else, ele está exibindo aqui, porque está dentro do for, né? Tá seguindo a sequência, né? Assim, esse meu else, ele tem que ser um negócio assim, fora da repetição, porque senão ele vai ficar repetindo, né? Pro zero, ó, vai acontecer a mesma coisa, ó. Ele vai pro próximo índice, né? Esse índice é ímpar, o elemento é par? É, então exibe o elemento, não essa outra mensagem. Tudo bem. Vai pro próximo. O índice é ímpar e o elemento é par? Não. Então o elemento não foi exibido, mas tem o else lá. Então esse else não pode ficar aqui. Mas aí você fala, tá bom, o else eu vou e jogo ele, né? A gente vai fazendo assim, tentativa e erro, né? Joga o else aqui, mas aí fica errado, porque o else ele tem que vir com. Né? Entende? Agora, vamos rodar isso aqui, ó. Digamos que tenha somente números ímpares, né? Olha o que vai acontecer.
ele repetiu isso aqui 5 vezes. Por quê? Porque ele bateu aqui, ó. O índice não está começando em 1 e aumentando de 2 em 2, então esse aqui, o índice é ímpar, mas o elemento não é par, então exibiu uma vez. Esse, o índice é ímpar, mas o elemento não é par, exibiu pela segunda vez. O próximo, o índice é ímpar, mas o elemento não é par, ou seja, a cada vez que ele vai batendo aqui, ele está repetindo. Então, não é isso que eu quero também, tá? Então, você vê que tudo bem, ele não exibiu nada, não exibiu nenhum elemento incorretamente, ok, mas tá assim, mais ou menos, né, ainda. Não é o que eu gostaria que fosse exibido, né? Então, assim, para eu percorrer o meu vetor e não acontecer aquele problema, né, aquele problema inicial aqui, assim, ó, tava assim antes, né, ó, só para o pessoal entender de novo. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, né, ó. Para não acontecer esse problema, né, o que a gente pode fazer para meio que tentar, né, ajustar? Só para a gente aproveitar a deixa desse exercício aqui, hein? Como é que eu sei que o meu vetor não tem nenhum elemento que atenda a situação dele? Nesse caso é ter elemento par. Como é que eu ensino o programa a ver se pô, não existe nenhum. Ah, pode ser, hein? Podemos então contar, né? Vamos fazer um contador, né? Isso mesmo. Perfeito, só que a sua lógica foi ao contrário, né? Isso, vamos fazer assim, tá? Vamos fazer assim. Então o Marcos falou assim, ó, vou pôr uma variável qualquer aqui, vou chamar, vamos fazer assim, ó, vamos fazer assim um conceito, vou chamar aqui de verifica, tá? Esse verifica, inicialmente ele tem 0, né? Aí, ó, na hora que eu estou fazendo a leitura dos números, eu já consigo ver se o elemento é par e se eu estou no índice ímpar, né? Então, o que eu já posso fazer depois que eu leio o número? Ó? Se eu estou no índice ímpar e o elemento que eu acabei de ler ele não for par, então, o que eu faço com aquele verifica lá? Eu, sei lá, incremento ele, faço alguma coisa com ele, entende? É a lógica incorreta, incorreta não, invertida do negócio, né? Aí, depois que eu leio todo mundo, o que eu posso fazer aqui, hein? Se verifica for igual a 0, né? Significa o quê? Se ele for igual a 0, significa que tem algum número par dentro de índice ímpar. Então eu chamo tudo isso aqui, eu ponho aqui dentro. Né? Senão, ou seja, se o verifica for diferente, nesse caso vai ser algo maior do que 0, né? System out, não existem elementos pares em índices ímpares. Perfeito. Tá? Vamos pôr aqui assim, ó, 1, 3, 5, 7, 9. Né? Só ímpar. Beleza, né? Ó. Tá? Vamos fazer outro. Vamos fazer um que tenha pelo menos um par, né? Ó, 7, 8, 9, 5, 1, 1, 10, 9, 8 e o 0, ó. E aí? Ih, deu ruim, hein, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui é par e tá no índice ímpar, né? Também caiu aqui. Agora, é importante entender por que caiu aqui, né? E aí? Você viu, ó, não tem só um, não. Tem dois elementos. Não. 1, 3, 5, índice 7, índice 9. Ó, tem dois elementos, né? Eita. E aí, hein? Aí ferrou, hein? E agora?
Ele caiu aqui, né? Aí a primeira pergunta que a gente pode fazer, né, assim, sem fazer execução passo a passo mesmo, tá, né, tudo bem, caiu aqui, não era para ter caído porque era para ter vindo aqui, né? Só que pensa assim, ó, o conteúdo, esse if, será que ele tá certo mesmo? Porque veja, o usuário está digitando aqui, né? Esse primeiro, por exemplo, ó, é um índice ímpar e o elemento é par, então não vai incrementar aqui, tudo bem. Certo? Ó, o 8 é par, então essa condição é falsa, não vai incrementar. Então verifica, no primeiro continua zero, beleza? Aí vai para esse outro aqui, né? Esse aqui, o índice é ímpar e o elemento é ímpar, então ele vai incrementar isso aqui, mas como ele incrementa, não significa que eu não tenho elementos em índices pares, né? Não tem elementos pares em índices ímpares. Então, como esse verifica ele está muito ele tá muito bruto, né? Muito rústico, porque ele só vai exibir elementos em que situações? Quando todos os elementos em índices ímpares forem par. Quer ver? Vamos jogar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Índice 1, índice 3, índice 5, índice 7, índice 9. Tá? Ou seja, toda vez que ele for digitar aqui, ó, o índice é ímpar e o elemento é ímpar. Não, então, nunca se verifica vai ser incrementado, né? Ixi, cara, ó. 1, 5, 7, 9. Ixi, cara. Ixi, e agora, hein? Furou a lógica toda, hein? E aí, hein? Não existem elementos. O que tá errado agora, hein? A gente faz o que agora? Apaga tudo e faz de novo? Hã? Verifica diferente de zero? Tá bom, mas com base em que você tá chegando nessa conclusão? Ou é tipo assim, ah, testei igual, aí eu tô testando diferente? Ah, ah. Isso, aham. Aham. Deixa eu voltar isso aqui antes, ó. Olha bem para essa condição aqui. Ela tá fazendo o que nós escrevemos mesmo? Não? Fala, Ian. Eu não tô vendo se o elemento é par, tá vendo? Nem ímpar. Eu tô vendo se o elemento é diferente de zero, né? Mas na verdade eu tenho que fazer assim, ó, né? Então tá, mas vamos. Esse é o primeiro erro, tá? Mas vamos testar então tudo de novo. Tá vendo como o negócio é árduo, né? Então, assim, vamos digitar aqui primeiro, né? Ó. Vamos pôr aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, pra ver se vai exibir lá do nosso jeito. Beleza. Agora vamos pôr aquele segundo, o que eu fiz ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Que são elementos pares em todos os índices ímpares, ó. Índice 1, índice 3, índice 5, índice 7 e índice 9. Ou seja, todos os elementos nos índices ímpares são pares. Ufa, beleza, né? Beleza. Agora vamos fazer outro teste. Aí aqui, né, às vezes nós estamos cansados já. Falar, tá bom, funciona, vou mandar, né? Beleza, vamos ver, né? Vamos fazer um outro teste assim, ó. Com o que tava ali, ó. 9, 5, 1, 0, 10, 9, 8 e 1. Nesse caso, ó, tem um aqui, um par no índice ímpar e outro par no índice ímpar. Ó. Índice 1, índice 3, índice 5, né? O resto não é, o resto é tudo ímpar e índice ímpar, né? Vamos ver. Eita, aí ferrou, né? Aí ferrou. Aí ferrou, tá?
ferrou por quê, né? No segundo caso, eu já mostrei, né? Esse código, a lógica aqui que nós usamos, tá? Ela só vai funcionar, assim, para exibir os elementos pares, né? Se todos os elementos dos contidos nos índices ímpares forem par, tá? Porque, olha, ele tá bem rigoroso aqui, né? Bem rígido, tá? Então, aí aqui eu já vou fazer a introdução de um conceito em que nós vamos sempre começar a utilizar a partir de agora, né? O que é mais fácil? É eu provar que, nesse caso, né? É mais fácil eu provar que existe um elemento, pelo menos um elemento par, ou provar que não existe nenhum? É mais fácil eu mostrar que tem pelo menos um, né? Então, quando você falou que a lógica está invertida, tudo bem, às vezes, assim, se nós fizermos alguns detalhes aqui, alguns ajustes aqui, nessa, vai funcionar para a lógica invertida, mas ela fica mais complicada nesse ponto, tá? Então, se é mais fácil eu mostrar que existe elementos pares, né? Pelo menos um carinha no índice, um elemento par no índice ímpar. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Esse meu verifica, na verdade, ele vai ser um contador, tá? Vou até mudar o nome dele aqui. E aí vai funcionar assim, ó. A cada vez, durante a leitura, que eu estiver no índice ímpar do vetor e o meu elemento for par, eu incremento ele, certo? Então, esse contador ele vai servir para contar quantos elementos eu encontrei naquela minha ocasião, naquela busca que eu tô fazendo. Nesse caso, né, a regra é elemento ser par dentro de um índice ímpar. E aí aqui muda, né? Ó. Se o meu contador for maior ou diferente de zero, né, tanto faz, então significa que eu posso chamar essa mensagem para exibir, significa que eu tenho pelo menos um, entende? Então, sempre, aí nesse caso sempre busca assim, o que é mais fácil de eu fazer? Porque para eu falar que não tem nenhum, eu tenho que ter o meu contador igual, nesse caso, meu contador tem que ser igual a 5, entende? Então, igual a 5 por quê? Porque todos, então sempre busque assim por esse lado da coisa. O que é mais fácil eu mostrar? Que tem elementos ou que nenhum elemento está contido em índice ímpar, né? Nesse caso é mais fácil eu mostrar que tem elementos pares. Que basta que um desses índices aqui contenha um elemento par, acabou a história, né? Já exibe essa mensagem inicial. Será que agora vai funcionar, hein? Vamos ver, né? Vamos fazer um teste aqui, né? Aí o que eu faço aqui? Vou fazer um teste só com ímpares. Beleza. Faço um teste só com pares assim, né? Elementos pares nos índices ímpares. Ó, índice 1, índice 3, 5, 7, 9, né? Beleza. E agora eu faço aquele outro teste, né? 7, 8, 9, 5, 1, 0, 10, 9, 8, 0. Ufa, né? Beleza. Vamos fazer só com um elemento par no índice ímpar. 9, 11, 13, 15. 2, 4, 6, 8, 10, né? Só esse aqui, ó, é o único par em índice ímpar, né? Beleza, né? Certo? Difícil? Não é difícil, né? Assim, é a ideia do negócio, né? Essa história de contador aí, ela vai ser útil ó, até para esse exercício novo. Por isso que eu quis falar dele aqui. Você vê, o exercício não pediu para você fazer isso. Ah, se não existir nenhum, exibe uma mensagem diferente. O exercício não pediu. Né? Mas eu já aproveitei ele, porque ó, no exercício 9, ele fala para você fazer um esquema desse aí. Ó. Ele fala assim, ó, para você ver, pede 10 números, guarda no vetor, depois você pede mais um número. Aí você vai ver se esse número tá no como se você fosse dar um Ctrl F, né? No teu vetor para ver se o número está presente ou não. Se tiver, você fala que tá. Se não, você fala que não tá. Então, com base nessa resolução aqui que nós fizemos, o que dá para a gente aproveitar para implementar o 9? É a contagem, né? Dado 10 números e um outro que eu estou procurando, como é que eu vejo se ele tá ou se não tá? Eu vou perguntando, ó, esse é igual ao que eu estou procurando, né? Faço uma contagem. Posso usar a mesma ideia, né? Se o meu contador
do número que eu estou procurando no vetor for igual a zero, significa o quê? Que o que eu estou procurando não está em nenhuma posição no meu vetor, né? Então dá para aproveitar essa ideia aqui desse negócio, tá? Vocês não estão vendo aí, né? Agora estão. Que eu mudo aqui de tela, daí eu esqueço de... Ó, essa 9, tá vendo? Ó? Solicite na entrada um inteiro qualquer, né? Ó. O que ele está traduzindo aqui para vocês, né? Eu quero que você faça uma busca nesse vetor. Então, pegando esse mesmo... Digamos que o usuário digitou esses 10 números aí. Aí, digamos que o X, né? O primeiro X aqui do exemplo seja, sei lá, 1. Ou seja, 1 é o número que eu estou procurando, que eu tenho que procurar lá no meu vetor. Aí eu quero fazer uma busca no meu vetor, né? Isso. Aí o que eu tenho que fazer? Ó, eu olho para essa posição e falo, ó, o número que eu estou procurando, que é o X, é igual ao elemento que está armazenado no índice zero? Não. Vai andando todos os compartimentos do vetor, entende? Ó? Esse é igual. Esse é igual. Esse é igual. Opa. Então, guarda essa informação preciosa, né? Aí, digamos que seja um outro X, ó. Digamos que seja um outro X. Por exemplo, vamos pegar um número que não está aí. -7. É inteiro também, é válido, né? Aí o que vai acontecer? Você tem que olhar para todo mundo, ó. Esse é igual ao que eu estou procurando? Não. O elemento dentro desse índice é igual ao que eu estou procurando? Não. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai olhar para todo mundo, né? E vai falar, vai confirmar, né, que esse número não está no vetor. Mas para ele confirmar que não está no vetor, ele tem que passar por todos os índices. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, por isso que eu falei naquele momento ali, que o contador, ele não é útil só para falar assim, não tem, né? Ele é útil para falar, olha, esse número ele se repete no vetor. Por quê? Se o contador for 1, significa que ele está no vetor, mas aparece uma vez, né? O contador é literalmente um contar na mão. Quantas vezes o número que eu estou procurando está lá no lugar que eu estou buscando. Né? Agora, se o meu contador for, por exemplo, 2, 3, então o número se repete no vetor. Então, dá para usar essa ideia, né? A diferença é que naquele if que a gente estava fazendo ali, eu não vou mais olhar se o índice é ímpar ou par, ou se o elemento é par ou ímpar. Não, eu vou olhar se o elemento é igual a esse x que eu estou procurando. Né? Vamos fazer ele aqui. Então a ideia é essa, eu tenho que olhar assim, né? Digamos que esse meu vetor, esse carinha se chama vetor, então lá no meu if, né? Eu tenho que fazer algo assim, né? Ó, se o vetor na posição i é igual ao meu xão, né? Algo assim. Tá? Vou retomar aqui, nós vamos fazer. Olha aí, fica atento aí, ver se eu não tô errando. Você viu o tanto de tempo que nós perdemos só por um descuidozinho, né? Tem coisa que eu faço de propósito, mas tem outras que não, viu? Exercício. Não, mas é legal dar esses erros, né? E o melhor é nós conseguimos resolver, porque imagina se nós não tivéssemos identificado, né? Int, né? Vou chamar de vetor mesmo. Int. Tá? Aí eu vou colocar aqui no contador. E o X que eu vou precisar, né? Scanner. Vou chamar de entrada dessa vez. Adiciona importação. System out, né? For e de 0 e menor do que vetor length e mais. Vetor na posição i recebe entrada ponto next int, né? Beleza. Aí, ó, aqui não tem como imediatamente eu já fazer aquele meu if, por quê? Eu não li o x ainda, né? Então não tem como eu fazer isso ainda, né? A não ser que eu lesse o x antes, né?
Mas como eu estou seguindo a ordem aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir o x, insira o elemento x igual entrada, né? Next, int. Aí o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou for de novo, né? I menor que vetor complement. Se elemento do vetor índice for igual ao que eu estou procurando, contador mais, né? Certo? Senão, eu já exibe a mensagem? Aí vai acontecer aquele mesmo erro, né? Porque pensa assim, ó. Imagina assim, ó. Deixa eu até voltar aqui no desenho, tá? Deixa eu até voltar no desenho, porque é uma dúvida interessante. Que assim, a gente demora para realmente entender que, ó, então imagina que o número que eu estou buscando, ó, ele esteja no vetor, tá? Imagina que o número que eu estou buscando seja, por exemplo, o 9. O usuário já digitou, tudo bem, né? O número que eu estou procurando é o 9. Então, de acordo com aquelas coisas que a gente colocou lá, a gente vai ter um contador que vai incrementando, mas o meu for ele vai olhar para cá, né? Ó. Esse elemento é igual ao que eu estou procurando? Se for, o meu contador vai para cima, né? Aí, se não, se eu já colocar um system out, ó, ele vai falar assim, por conta dessa comparação, não está. Mas isso não significa que essa informação não é confiável, né? Porque eu tenho mais o restante do meu vetor. Aí ele vai olhar para esse próximo. Esse é igual ao que eu estou procurando? Não, então o número não está presente no vetor. Então, é a mesma ideia, né? É mais fácil eu falar que está do que não está, né? Só que para eu falar que não está, eu tenho que, na pior das hipóteses, cair no else de todos aqui, né? Então eu tenho que olhar. Eu falar que não está, eu tenho que percorrer todo mundo, ó. Né? Tá? Então por isso que não dá para a gente colocar um simples else aqui, ó, porque aqui eu só estou contando os elementos. Tá? Só estou contando os elementos. O que eu posso fazer depois de contar os elementos, né? Ó, percorri todo mundo e estou contando. Se depois que eu percorri todos os elementos, o meu contador continua sendo igual a zero, significa o quê? Exato. Né? Mais do que isso, tá? Significa que eu inicializei ele com zero aqui, eu percorri todos os elementos, todos os índices do meu vetor, e nunca essa condição foi verdadeira. Ou seja, nunca o contador foi incrementado. Portanto, x não está presente no vetor. Senão, x está no vetor, sei lá, né? Algo assim, entende? Tá vendo que o else, ó, ele não importa qual que é o valor do contador, se ele está em todas as posições, se não está. Mas aqui eu já trabalhei assim como se fosse uma ideia aqui. Tudo bem, está contando, né, os elementos, mas um if else ele tá meio que englobando uma situação e caso contrário, ele não importa o restante do valor, né? Ou eu poderia fazer algo assim, né? Ó, o contrário, né? Se fosse maior do que zero, está no vetor. Caso contrário, né, está na mesma, tá? Isso, dá para pôr aqui assim, né? Ó. Está presente no vetor e aparece conteúdo da variável contador, né? Vou colocar assim vezes, né? Porque eu não sei se aparece uma ou não, né? Uma ou mais. O que eu tenho certeza é que nesse else não corre o risco desse contador ser zero, porque se for zero ele vai ter caído aqui antes, né? Beleza, né? Vamos fazer um teste. Vou pôr 10 números, 7, 8, 9, 5, 1, 0, 10, 9, 8, 0, né? O número que eu estou procurando, vou pôr
o 9, que aparece 2 vezes ali. Beleza. Vou fazer mais um. 7, 8, 9, 5, 1, 0, 10, 9, 8, 0. Vou colocar um que não está, menos 7, por exemplo. Beleza, né? Aí vamos pôr todos os números iguais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número que eu vou buscar, o 1. Beleza, né? Então são testes assim, né, que tem que fazer. Um que você põe o número e ele não tá, um que aparece, sei lá, uma vez, um que aparece mais algumas vezes, né? E tá bom, não precisa exaustivamente, né? Ou vai flutuando ele nas posições para ver se ele vai identificar em todas as posições, mas você construir assim, né, ó, percorrendo todas as posições, você não tá especificando qual aqui, né? Não tá vendo se está no V0, depois tá usando um for que vai fazer isso para você. Então, aí não precisa ter esse tipo de preocupação, tá? Legal, né? Tá vendo? Não é assim difícil. Eu acho que o difícil já passou, sabe, em algoritmos 1. Agora é só mais. Só o quê? É isso aí, tá? Tem uma outra abordagem, tá? Eu vou. Só pra não ficar só eu fazendo, depois eu vou abrir uns exercícios para vocês mandar. Eu vou aproveitar nesse mesmo aqui, tá? Vou fazer, eu vou copiar isso aqui, só para deixar depois de histórico lá para vocês. Eu vou chamar ele de 9 versão 2, tá? Lista 1, exercício 9. Né? Mas assim, não quer dizer que para confundir não, tá? É só uma outra abordagem. Esse aqui dá até para usar, ao invés de usar contador, tá? Só que aí tudo bem, eu não vou conseguir exibir quantas vezes, tá? Porque eu não vou mais utilizar o contador para contar. Eu vou usar como se fosse uma flag aqui, tá? Então eu vou até apagar ele aqui, vou remover ele aqui, ó, de todas as coisas, tá? Vou usar outro nome aqui, tá? E voltar aqui, ó, estar presente no vetor. Só assim. Tá. Ó. Aí eu vou voltar ele a chamar verifica. Veja, ó, agora não vai ser mais assim, questão de que eu vou contar, tá? Esse verifica, qual que é a ideia dele, tá? Vai ao encontro, né, daquela pergunta que eu fiz. O que é mais fácil eu mostrar aqui nesse caso para vocês? Que o elemento tá ou que não tá no vetor? Isso, é mais fácil eu falar que tá, né? Porque, por exemplo, eu estou na posição 0 ali, o elemento tiver ali, pronto, ele tá, né? Então, para eu mostrar que não tá, significa que ele tem que percorrer todas as casas e para todas as casas ele não ser o correspondente, né? Então esse verifica aqui, ele vai ser como o pessoal chama como se fosse uma variável sentinela, né? Mas entenda ele como se fosse um interruptor. O interruptor inicialmente ele está apagado, tá? Qual que é a ideia dele? Se em algum momento na minha busca, já li todos os elementos aqui, né? Mas ó, inicialmente ele está desligado. Eu só vou ter um movimento com ele. O movimento vai ser assim, eu vou ligar ele somente se eu encontrar o meu elemento dentro do meu vetor. Então, esse verifica, ele recebe um somente se em algum momento o elemento que eu estou buscando estiver dentro do meu vetor. Caso contrário, veja, não tem um else aqui assim para tornar ele zero, tá? Assim, tá? Ou seja, uma vez que eu mudei de 0 para 1, nunca o contrário vai acontecer. Tá? Exato, exato. E aí, no final das contas, ó, se esse meu verifica for igual a 0, significa o quê? Que nunca ele recebeu 1, ou seja, nunca ele foi ligado, que, consequentemente, significa que nunca essa condição foi verdadeira, que significa que eu percorri todas as posições do meu vetor e nunca o elemento que eu estive buscando, né, está em nenhuma posição do meu vetor. Tá? Você vê, é sutil a diferença do negócio, né? O que dá para a gente usar, né? Se eu usei com 0 e 1, né, fazendo a associação do 0 como desligado e 1 como ligado, que é o negócio de bits aí, né? Se você for estudar lá em, acho que é lógica digital, tem esses negócios de porta aí, né?
Dá para usar. Isso, é o sinal, né? Se tá zero, não tem sinal. Se tem um, tá passando corrente, né? É isso que é nas portas, quando tá trabalhando com eletrônica, né? Tem aquele tipo lá, Boolean, né? Então eu posso ter um Boolean também, representando zero, né? Mas vou chamar ele de é, está no vetor, tá? Ó. Inicialmente, coloco ele como falso, ó lá. Como zero, né? E aí, na mesma lógica, se em algum momento eu encontrar um elemento lá no meu vetor que é igual ao que eu estou procurando, então está no vetor, recebe true. Ou seja, eu ligo aquele interruptor. E aí, se no fim das contas, né, ó, o meu está no vetor é igual a falso, nesse caso é o contrário melhor, né? Se for igual a true, significa que o x está no vetor. Caso contrário, não está no vetor, entende? Aí, ó, tá vendo? Mantive aqui o verifica, mas depois a gente pode apagar eles aqui agora, porque nós estamos usando o Boolean, né? O Boolean é mais legal, né, nesse aspecto, tá? Como isso aqui é uma variável booleana, né, uma variável lógica, olha, ele até tá sugerindo aqui, ele deixou destacado isso aqui, ó, porque ele tá dizendo assim, isso aqui é uma coisa redundante que eu tô fazendo. Por quê? Se isso aqui produz um valor lógico, e se esse valor lógico for true, então ele vai entrar aqui nessa instrução. Então eu posso simplesmente deixar assim, ó. Tá? Por quê? Se isso aqui é igual a true, a condição como um todo vai ser verdadeira. Se a condição é verdadeira, vai entrar aqui e não vai entrar no else. Se isso aqui for falso, significa que isso aqui nunca se tornou verdadeiro, né? Ou seja, sempre se manteve com o valor inicial. Beleza? Da mesma forma que se essa variável é uma variável lógica e eu quiser usar, lembra do operador de negação lá de algoritmos 1, ó? Você colocava assim um não na frente, assim, ó. Aqui podemos usar ele, por quê? Ele vai negar o valor lógico disso aqui. Isso aqui não é uma variável lógica, uma variável que produz true ou false, né? Então, se ele for falso, inverte, fica true, entende? Mas eu não gosto de usar isso aqui porque confunde, né? Então deixa assim mesmo. Aham, exatamente. Tá? Por isso que dispensa aquela comparação assim, ó. Tá? Dispensa. Não deixa de. Fica certo, tá? Mas é uma coisa redundante, né? Tá? Eu vou fazer o seguinte, nesse código, como vai ficar para vocês, eu vou deixar assim, ó, comentário. Mesma coisa, tá? Isso, aí tem. Uhum. Só que aí entra aquela situação, né? Ó. Se eu inicio aqui como true, eu estou dizendo assim, ó, a minha variável ela tá ligada, né? Só que para eu desligar ela, aí é o contrário, né? É, e pior ainda, né? Todos os elementos têm que ser diferentes para eu tornar ela desligada, né? Então, aí fica mais difícil de... Ah, tá. Sim. Uhum. Isso. Porque se eu mudar aqui para true, né, por exemplo, aí aqui seria falso, né? Só que daí aqui na comparação eu teria que ver se é igual a falso, né? Hã? Não, tudo bem. Só que daí aqui, ó, ele tá vendo se ele só vai entrar aqui se for true, né? Não, vai mudar, porque na nossa lógica, ó, ele começou com um valor e por algum momento mudou aqui, né? É. Só que aí aqui eu teria que ver se ela não é falsa, né? Ou seja, eu teria que inverter o sinal dela aqui, assim, ó. Ou ver se ela é. Tem que ver se ela é igual a falsa aqui, né? Porque eu mudei, né, as ordens das coisas. Porque, ó, veja, a lógica do negócio é começa verdadeira. Se em algum momento eu achar alguém que seja igual, eu mudo para falso, né? Então, se aqui for falso, então. Aham. Aí nesse caso. Então, mas aí veja só, né? Eu tô querendo, ó. Digamos que, beleza, comecei com true. Aí em algum momento lá eu achei um elemento e mudei isso aqui para falso. Então, eu tô carregando aqui um valor lógico falso, né? Dessa variável. Tá? Se eu tô carregando um valor lógico falso, significa que nesse nosso caso,
eu encontrei o elemento lá no meu vetor. Ele está no vetor, então ele tem que entrar aqui, ó. Só que se a minha variável está carregando um valor falso, se eu simplesmente deixar assim, ó, ele vai falar que isso aqui é falso e vai cair no else. Nesse caso, para ela entender que o valor lógico é falso, mas tem que entrar aqui, eu tenho que fazer o quê? Que inverter o sinal dela. Isso, porque ele está carregando um valor lógico falso, mas o falso negado é true. Aí ele entra. Tá? Agora, nesse caso, beleza, eu vou comparar ele aqui, né, com falso. Tudo bem. Isso aqui é igual ao valor falso se for exibe, tudo bem. Aqui talvez fique assim mais intuitivo pra gente. Tá? Ó, você vê que ele até sugere ali, né? Ó, ele pode ser abreviado, né? Pro não, né? Você põe do jeito o exclamação ali na frente, né? Você viu ali, né? Só que para eu chegar nisso aqui, ó, precisava ter explicado tudo isso, né? Senão, se eu chegasse aqui para vocês vão aí me xingando todo, falar, pô, mas eu não entendi nada, né? Então, é uma série de fatos, né? Eu até acho assim, vamos voltar tudo aqui. Eu não gosto de usar muito esse not, assim, porque envolve muita abstração do que está acontecendo, sabe? E antes, você vê, antes da gente chegar, eu poderia muito bem lá no exercício 9, no começo dele, né? Já apresentar isso aqui para vocês, né? Mas eu acho muito mais intuitivo assim, ó, com contador, né? Contador eu tenho, melhor, tá? Por isso que eu apresento ele antes, aí depois que você entendeu a ideia do negócio, aí apresenta outra versão lá, que é com o verifica, que é o interruptor. Lembra do interruptor? Está inicialmente desligado, basta que eu encontre uma situação ali que me atende, eu ligo ele, né? Aí depois nós passamos para o boolean. Tá? É melhor. Melhor para introduzir esse conceito. Tá? Beleza? Dúvidas? Só na prova, né? Beleza. Que tá chegando, por sinal, né? Tem um exercício mais aí, ó. Tem mais um só dessa lista. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Exercício 10, né? Aí, ó. Ó, o 10, ó, acho que vocês já se anteciparam, né? Ele fala assim, veja se está ou não está. Se estiver, fala qual posição do vetor ele aparece. Então, não é... Nós fizemos quase ele, né? Isso, eu quero saber qual o número disso. Perfeito, tá? Perfeito. O negócio de exercício de vetor é você entender e falar, eu quero que aconteça isso. Perfeito. Quero saber qual é o índice que está, ou quais índices. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar todos esses códigos lá no Moodle, que daí vocês tentarem fazer, né? Então esse tem que exibir qual posição do vetor que está, né? Uma coisa que dá pra gente fazer, ele quer saber qual é o índice. Esse é o principal ponto, assim, que você tem que ter identificado assim, na interpretação do negócio aqui, tá? Aí, ó. Se eu preciso saber, ó, além de se tá ou se não tá, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ideia mesmo aqui, usando o contador mesmo, tá? Ó, copio, peço os elementos, peço o que eu vou buscar e conto. Tá? Só que, de novo, né? Para eu falar que tá ou que não tá, mais falar assim, que não tá no pior caso, né? Eu preciso ter contado os elementos. Tá? Então eu tenho que ter contado para daí falar se tá ou se não tá. Né? Não tem como... Onde eu quero chegar com isso? Né? Não tem como eu já ir vendo aqui, ó, e falar assim, o elemento está presente no índice tal. Porque, e se não tiver? Aí eu não posso colocar um senão aqui assim também, né? Não está no vetor. Entende? Então, só por conta eu ter uma situação em que eu tenho que mostrar, possivelmente, que o elemento não está no vetor, eu preciso contar previamente e ter um if desse assim, fora do for, tá? Só por isso.
ele quer saber o número do índice, tudo bem? Será? Pode ser, tá? Isso. Será que eu preciso guardar um vetor, um outro vetor? Então, né? Partindo dessa ideia, eu posso fazer assim, olha. Então, se for, como o meu vetor é de tamanho 10, então, se ele estiver pensando no pior caso, se o número for igual, né, 10 vezes, então ele vai estar em todas as posições. Então, esse meu vetor de índices vai ter que ter tamanho 10, né? No máximo, porque no máximo isso que vai acontecer. Isso, exato. E se tiver em 9 índices, aí o meu vetor de índices, né, vai ocupar 9 espaços, né? Mas você pode fazer isso, tá? Mas não precisa, né? Por quê? Isso, mas olha só. Mas, ó, olha para esse for aqui. O i está de 0 até 9, nesse caso aumentando de 1 em 1, né? Se eu fizer um if desse aqui, ó, só que ao invés de exibir o elemento, o que eu posso fazer? Eu exibo o índice, né? Então o que eu posso fazer aqui nesse else? O else é indicando que o elemento está no vetor, né? Então eu posso fazer assim, for i de 0, i menor do que vetor.length, i mais. Se o elemento do vetor naquele índice i for igual ao que eu estava buscando, eu posso fazer várias buscas várias vezes, né? Eu exibo o que aqui? O i, né? Porque o i é o índice que contém aquele elemento, né? Posso colocar um i e um espaço assim. E antes, ó, eu exibo assim, ó, e aparece tantas vezes, né? Vamos colocar assim, ó. Aparece contador vezes no índices, né? 2 pontos. E aí exibe os índices lado a lado ali, né? Ó. Entende? Por quê? Daí aqui eu tô juntando um monte de hipóteses, né? Ó. Ele só vai exibir índices aqui se o elemento estiver no vetor. Esse é o primeiro ponto. Se não tiver no meu vetor, que nem aqui, ó, nem vai executar esse else. Entende? Ó, isso aqui era o que nós tínhamos, né? Tudo até chegar ao exercício 10. Então, o exercício 10 é só acrescentando isso aqui, ó. Então, ó, se aqui, esse for, ele está fazendo como se fosse uma segunda busca no meu vetor. Porque aqui eu já estou buscando para fazer a contagem, né? Só que se eu quisesse fazer a exibição aqui, eu quisesse usar um system out aqui assim, ó, do i, que nem está lá embaixo, o que ia acontecer aqui? Ele já ia exibir os índices, né? Isso, porque... E se não tiver? Eu preciso saber se realmente, melhor dizendo, preciso confirmar que o número não está no vetor, por exemplo. Daí eu vou exibir índice aqui, não quero isso, né? Então, é somente por esse detalhe da situação de não estar no vetor que eu não posso deixar simplesmente aqui. Tá? Porque para mim seria muito mais fácil colocar assim, ó, o elemento aparece nos índices tal, né? Aí é só jogar aí quais índices, né? Só que se não tiver, aí vai aparecer essa mensagem. Aí a gente volta lá para aquele problema lá no começo da aula. Né? Então é só por esse detalhe de eu querer tratar o caso que não aparece, que não pode ficar aqui. E faz sentido, porque o usuário ele pode colocar, ele está autorizado a essa possibilidade. Né? Então, temos que tratar. Tá? Mas esse aqui é o maior detalhe. Ó. Eu estou fazendo uma busca igual ao que estava lá em cima, buscando o elemento X em cada compartimento do meu vetor. Se estiver, eu exibo o índice que referencia aquele elemento. Tá? Então, I é o índice que acessa, né, o índice daquele compartimento do vetor. Melhor dizendo, se essa condição for verdadeira, o que vai ser exibido é o índice daquele elemento, né, o índice daquela posição cujo x, o elemento que eu estou buscando, aparece no vetor.